A humanidade nunca teve tanta informação ao seu alcance como na atualidade. Mas, será que nós sabemos tudo sobre o nosso planeta? De fato, é como se tivéssemos o mundo na palma de nossas mãos, e todos nós sabemos como são os continentes que formam a Terra. Ou, pelo menos, temos uma noção de como é o mapa mundi. Isso, é claro, é só o que nós pensamos. Mas será que poderia, no norte da Terra, no extremo norte, existirem terras que simplesmente não estão no mapa? Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Talvez você já tenha visto esta representação do Polo Norte, hoje considerada fictícia, mas você sabe quem a desenhou? Gerard de Kremer, ou Gerardus Mercator, foi um cartógrafo belga que nasceu na província de Flandres em 1512. Como você pode ver, ele achava bem importante esta representação do Polo Norte, a ponto de destacá-la em seu principal retrato. Outros mapas desenhados por ele também trazem este Polo Norte distinto. Aqui podemos vê-lo dividido em duas partes, pois cada um dos círculos representa uma metade, ou um dos lados da Terra. Quando você lê UTM nos mapas, significa Universal Transversa de Mercator, pois quem criou esse tipo de projeção que nós usamos atualmente na maior parte dos mapamundis que vemos por aí foi justamente o Gerardus Mercator, o cara do Polo Norte esquisito, digamos assim. Ok, lições de história e cartografia à parte, vamos voltar ao Google Earth e vamos observar algumas anomalias, no mínimo suspeitas, que nós podemos encontrar justamente nessa região, a região do extremo norte da Terra. Se você não percebeu, vamos a esta costa siberiana. É possível ver, tranquilamente, a areia e uma faixa de água mais escura. Mas, de repente, esse tom azul esverdeado dá lugar a um azul completo, onde não é possível definir mais absolutamente nada. Apenas um azul uniforme. Diferente de outras regiões do oceano, não é possível distinguir o fundo ou o relevo. Este azul uniforme e homogêneo não me parece natural. O que você acha? Comenta aí, que eu quero saber sua opinião também. Será que estão escondendo alguma coisa? Será que estão tentando ocultar algo do mapa projetado com imagens de satélite? Se você observar esta região, a região do Polo Norte da Terra, parece haver de fato uma censura descomunal. As anomalias parecem ser a regra e não a exceção. Lembrando, vamos comparar o local exato do Polo Norte hoje em dia com o Polo Norte de Gerardus Mercator. Por que o cartógrafo do século XVI desenhou um continente a mais, dividido em 4 partes? Bom, eu ainda não tenho a resposta para essa pergunta, mas nós podemos analisar alguns indícios minimamente interessantes que vamos encontrar nessa ilha pertencente à Federação Russa, chamada Ilha de Wrangler. E nessa ilha parece que deu algum bug na hora de formar as imagens de satélite. Parece que, não sei, talvez algum filtro não tapou muito bem aquilo que deveria estar cobrindo. Pelo menos isso é o que dizem alguns. Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Marcelo da Argentina, que me mandou este conteúdo e pediu para comentar a respeito. E basicamente parece de fato haver uma espécie de filtro sobre a ilha de Wrangler. Se você observar, deslocando-se ao redor da costa, você chegará a algumas rochas que formam uma superfície repleta de geleiras sobre o mar. Mas de repente, isso acontece. O azul, como se fossem nuvens, passa a deliberadamente cobrir completamente
o mar que deveria estar ao redor da ilha. E deslocando-se um pouco mais, é exatamente isso aqui que você vai ver. Uma espécie de anomalia que vem da terra para o mar. Só que tem um problema. Debaixo desta anomalia, digamos assim, ou desta camada azul, eu diria, é possível ver algumas pequenas formações que poderiam até ser pequenas ilhas sobre o mar. Eu disse sobre e não sob, ou seja, acima das águas e não submersas. Nesta pequena linha, onde podemos espiar por debaixo da Blue Layer, a camada azul do Google Earth. Lembrando dos gelos da costa, aquela camada azul é quase como se uma pequena parte tivesse saltado para fora da censura. É como se tivesse ficado uma pequena fresta por onde é possível ver debaixo dessa camada azul. E ainda que a qualidade e a resolução do que está debaixo da linha não seja a melhor, é com certeza mais coerente do que esse azul uniforme que está por toda parte nesta região. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você acredita ser esta linha sobre a ilha de Wrangler. Seria apenas uma falha ou é algo mais do que isso? Agora, se você cruzar a ilha em direção à costa oeste, vamos ter o mesmo resultado. A praia, uma faixa verde, azulado e depois aquele mesmo azul uniforme. E lá está ela, a linha que cruza em direção ao oceano. Em alguns locais ela se alarga um pouco e é possível ver formações de geleiras ou pequenas ilhas, massas de terra, enfim, que aparecem escapando à censura da camada azul. Pelo menos é exatamente isso o que parece. Se é isso ou não, eu deixo para você responder a essa pergunta. Mas o fato é que parecem haver algumas terras escondidas nesse lugar do Polo Norte e que não aparecem nas imagens do Google Earth, exatamente como previa e demonstrava em seus mapas o nosso amigo do século XVI, Gerardus Mercatori. Será que Mercator tinha mesmo razão? Perceba que quanto mais adentramos em direção ao oeste, mais essas ilhas ou essas formações vão aumentando de tamanho, conforme vamos avançando por esta linha que não deveria estar lá. Perceba que seguimos avançando, agora já se foram 200 quilômetros mar adentro desde a ilha de Wrangler. Pelo aspecto do que podemos ver nessa pequena fresta por debaixo da camada azul, se de fato for isso, podemos ver alguns maciços de terra e alguns espaços azul escuro. Se seguimos avançando, essa linha simplesmente vai chegar a um fim, como vemos aqui. Mas o fato é que se de fato estamos falando de uma camada azul cobrindo algo, então estão ocultando terras. Existem também as pirâmides soterradas de Sona. Localizado a apenas 5 quilômetros da cidade de Fagaras, na aldeia de Sona, existem 8 colinas de forma piramidal. Os cientistas acreditam que as pirâmides se formaram devido a deslizamentos de terra há cerca de 10 mil anos, mas frequentemente muitos contestam essas afirmações. Arqueólogos encontraram vestígios de antigos habitantes na base dessas pirâmides, cerâmicas, pontas de lança, uma urna com cinzas, um machado e até um túmulo já foram descobertos. A Romênia é um local rico em mitos e lendas. Quando se trata de formas estranhas de terra na Romênia, tenha certeza de que eles terão pelo menos um conto popular por trás dela. Uma das lendas dessas pirâmides é sobre a princesa Sona e seu exército. A história conta que gigantes invadiram as terras dela, planejando tirar-lhe o reino.
Sona marchou com seu exército e derrotou os gigantes. As colinas supostamente são os cadáveres dos titãs cobertos pelo solo. Não importa muito se você é um verdadeiro crente de lendas, gigantes ou túmulos escondidos. Está tudo bem se seus pés estão ancorados na realidade material e não focados no que é folclórico. Mas as pirâmides desconcertantes de Sona podem ser admiradas através de muitos prismas, através de suas formas incomuns, a paisagem que você pode testemunhar nesse belíssimo local e através de suas histórias emocionantes. Seja qual for o prisma que você escolher para olhar essas histórias e essas paisagens, prepare-se para se surpreender com estas estranhas formações perto da cidade de Fagaras. Talvez elas ainda te façam acreditar mais nas lendas. Recentemente, o complexo foi mapeado e pelo menos 13 grandes estruturas de terra semelhantes a montes foram catalogados, todos aparentemente de origem artificial. Apesar do interesse por estas formações, escavações arqueológicas ainda não foram realizadas no local. Elas não são tão altas. A colina mais alta tem cerca de 10 metros de altura. O complexo forma duas linhas quase retas, 4 pirâmides de um lado e 4 de outro, no sentido oeste-leste. Alguns montes são alongados e outros possuem uma forma piramidal distinta. De qualquer maneira, é no mínimo curioso que um local tão interessante ainda não tenha sido devidamente investigado pelos arqueólogos. Pelo menos, o mapeamento já começou e é possível que em breve tenhamos mais informações a respeito desse local tão interessante. A certeza é uma só: a Romênia é realmente um local cheio de mistérios soterrados. Na Romênia, se você perguntar às pessoas, a maioria delas acredita em fadas, bruxas e gigantes. É lá que fica a Transilvânia, miticular do Conde Drácula. Mas o que pouca gente sabe é que esta região da Romênia, a Transilvânia, serviu como local para onde eram enviados os indesejados religiosos. Desta forma, muitas pessoas que não eram católicas foram forçadas a viver naquela região durante o Império dos Habsburgo. E para lá emigraram muitos refugiados religiosos. Por isso, a Transilvânia tem uma longa história de tolerância e pluralismo religioso, tendo sido lar de muitas das bruxas da Idade Média, que procuravam escapar da Inquisição. E claro, não deixe de conferir a promoção deste mês do Instituto Licentia. Aproveite para adquirir o pacote histórico, com os cursos A Outra História do Mundo e A Verdadeira História do Brasil, por menos da metade do preço do que eles custariam se você fosse adquiri-los de forma avulsa e isolada. O link está na descrição do vídeo, institutolicentia.com.